Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, seja bem-vindo a mais um vídeo de pintura. Hoje eu vou falar sobre pintar xadrez. Falar dessa camisa aqui. Quando comecei a pintar, para mim era difícil, eu olhava aqueles tecidos assim grandes e falava, nossa, mas como pinta isso? Dando aula eu vejo que não era uma dificuldade só minha, assim, muita gente tem, então eu queria falar aqui no canal sobre isso, sobre pintar xadrez. Então eu vou falar um pouco desse trabalho, da criação dele e depois a gente vai para o exercício fazer junto. Se você faz, sei lá, um ensaio com uma criança, né, aqueles ensaios de bebê e tal, geralmente o rosto, a fotografia, o que é visto de bonito na fotografia é tudo muito claro, é tudo muito luminoso. E essas fotos, elas não são legais para a gente pintar, porque elas não têm o degradê de luz. Quanto mais informação do claro para o escuro você tiver numa fotografia, melhor ela é para pintar. Então, quando você for escolher uma foto para pintar, para servir de base para algum trabalho seu, observa assim a sombra que sai do cabelo, como vai, se ela tem esse degradê, se ela tem degradê, não precisa ser daqui para lá, né? Como foi esse, mas se a pele tem degradê. Isso, como pintor, escolhendo as coisas para pintar, você vai ter que prestar atenção. Às vezes a gente acha linda uma foto e ela é maravilhosa como uma foto, mas ela na pintura não vai ficar legal, por falta dessa diferença de luz. Esse retrato aqui, ele é um retrato de um amigo meu, Nauel Ferreira, que também é um pintor. Ele é um pintor argentino. Na época que eu morava em Buenos Aires, a gente pintava junto no ateliê do Alejandro Rosenberg e eu precisava de um modelo e falei com o Nauel e ele aceitou posar para mim. A gente fez a foto na minha casa, do lado da janela da cozinha. Para ter esse degradê de luz aqui, ó, a gente foi pondo folha de jornal presa na janela, assim, colocando fita crepe e colando no vidro, ia vendo na câmera até que ficasse esse degradê de luz. Se alguém tiver curiosidade em saber como é o Nauel, ver a obra dele, ele é pintor também, ele tem um Instagram, daí eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, quem quiser ir lá ver. Então, como eu fiz? Na hora de fotografar, eu fotografei perto da janela, então é essa foto aqui. E ela me serviu de referência para pintar toda a tela. E eu queria uma coisa de festa junina, né? Então eu que fiz essa maquiagem aqui e a camisa era uma camisa dele. Então, para me ajudar na composição, eu sabia que eu queria esse fundo, então eu recortei, ó, muito toscamente. Quem entende de Photoshop deve estar chorando. Então, cortei no Photoshop muito toscamente e coloquei esse tecido atrás para eu ter referência visual e pintar. Fotografar pensando numa pintura, é legal já pensar o trabalho que você vai ter quando for pintar. Então, já escolhe a roupa, não só pensando na paleta de cor que você quer para o seu trabalho, o trabalho que ela vai te dar na execução. Pensa na roupa antes, ela faz parte do que você quer do quadro, ela se comporta bem dentro da paleta que você está imaginando, que você está pensando, porque esse daqui, ele já estava desenhado antes. Eu sabia que eu queria uma pessoa olhando para um buquê, ele conversa com um quadro de uma preguiça. Então ele olha para o buquê de uma preguicinha de noiva. Então eu já tinha esboçado isso, a ideia dos quadros eu já tinha. O que eu precisava é uma fotografia mais detalhada daquilo que eu estava imaginando e conseguir encontrar na realidade algo mais próximo possível da minha imaginação. Então é isso que eu sugiro que vocês façam quando vocês começarem a pintar tecido e as coisas que vocês imaginam, quadros seus, sabe? Sai daquela fase da cópia, que a cópia
ensina muito, copiar grandes mestres ensina muito. Eu acho legal passar por essa fase. Mas daí sai da fase de copiar grandes mestres, copiar outros pintores e passar para pintar as suas coisas e pensar nisso. Então aqui nessa pintura, a hora que a gente for para a mesa fazer o exercício, eu vou explicar sobre como a gente vê um tecido quando é liso, a complexidade que é acrescentada quando você faz um xadrez ou estampado também. Quando você for fotografar algo estampado para pintar, já pensa nisso. Às vezes dá para simplificar. Por exemplo, eu poderia ter optado, seguindo a fotografia, de pintar aqui liso, sabe? Sei lá, pintar tudo de vermelho, por exemplo. Pintar de vermelho e tirar meu trabalho com as listras. É que eu não quis fazer isso, mas dá para fazer. Dá para você usar na fotografia um tecido e na pintura simplificar o trabalho. Isso é possível. Mas se você puder já fotografar com o tecido mais simplificado, se você quiser, ou mais complexo que você quiser, isso te ajuda bastante. Pintar tecido, eu acho que é mais um exercício de paciência, de você ir devagar, geometrizando as formas, acreditando no que vê, porque a cor também muda. Então, por exemplo, um tecido branco, ele dependendo da luz que ele recebe, você não vai pintar de branco, vai pintar com a cor que ele está recebendo. Uma luz amarela, daí uma sombra azul. Ele vai parecer branco para quem está olhando, mas ele na pintura não é branco. E as outras cores assim também. Eu queria o desafio de pintar xadrez. Um xadrez assim, né? Ele nem é um xadrez simples, ele é complexo. Aqui entra essas listras, tudo. E eu nunca tinha pintado, então eu queria esse desafio. O que a gente vai falar no exercício, que eu quero mostrar, toda a luz e sombra que tá no xadrez. Porque assim, a gente pensa, vamos fazer uma listra vermelha, e pega lá o vermelho e faz a listra vermelha inteira. E ela não é assim. Ela sai da sombra, olha, você vê? Essa listra vermelha aqui tá na sombra, então daí ela vai pro claro, então é outro vermelho. Daí vai para a sombra, então é um vermelho mais escuro, e assim ela vai descendo, ó. E aqui já tem mais escuro. Então você tem que observar pedacinho por pedacinho e ir montando como um quebra-cabeça. É a mesma coisa, olha, o amarelo. Aqui é um tom de amarelo, porque tá na luz. Aqui é outro tom, porque ele é mais escuro, e aqui mais ainda na sombra. Cada cor do xadrez vai ter pelo menos um tom de luz, o tom médio e o tom de sombra, pelo menos 3. Se você olha de perto esse amarelo, ó, ele não é um amarelo, ele é um, o que é isso? Um marrom escuro? Isso é um marrom escuro. A hora que bate o olho, sabe que isso daqui é uma listra amarela, né? Que é a continuação. Então, a pessoa vai ver, como na fotografia, a pessoa vai ver amarelo, ela vai ver branco, mas você não pode pintar de amarelo ou de branco se está na sombra ou se está muito iluminado, vai ter que colocar branco, né? Como aqui, ó, o amarelo eu coloquei bastante branco, porque ele estava na luz. Você vai geometrizando e fazendo fragmentado de pouquinho em pouquinho. A fotografia é um recurso muito bom para você poder pintar algo assim realista, porque você pode até preferir que alguém esteja posando para você, mas para conseguir pintar um tecido assim, a pessoa tem que posar muitos dias. E assim era feito, né, antes da fotografia ser inventada. A pessoa ficava posando muitos e muitos dias até que o pintor executasse a obra. Quem é que vai ficar posando? Não tinha nenhuma condição de eu pedir isso para o Nauel, né? E mesmo uma fotografia já toma o dia da pessoa. Foi um dia da vida dele que me fez o favor, a gentileza da gente fotografar e para eu poder pintar. Essa coisa também de você não, às vezes não querer atrapalhar outra pessoa, pedir, né, que pose para você e tal.
você pode fazer um autorretrato. Muitos e muitos e muitos pintores, por isso que está cheio de autorretrato, porque daí o autorretrato você é o seu modelo, então daí você põe a roupa, você se veste do jeito que você está pensando aquele quadro e faz, ou faz posando em frente ao espelho. Dá para pedir para um amigo, dá para pedir um familiar, tal, dá para fazer com você mesmo. O que eu faço? Isso daqui é um A3, né? Impresso em gráfica em colchê. Tirei a foto, montei no Photoshop, montei para gráfica e tirei assim. Às vezes eu faço muito isso, que é cortar a fotografia em 2 colchês. Então, por exemplo, esse daqui eu cortei no Photoshop e imprimi em 2 colchês. Para quê? Para eu ter o rosto maior. E na hora da pintura, eu fui tocando o pincel, ó. Aqui, ó, tem marca de pincel. Aqui tem marca de pincel, aqui tem marca de pincel, que é eu encontrando o tom de pele e tocando para ver se eu tava chegando próximo. A mesma coisa eu fiz no xadrez do tecido. Ó. O xadrez tem muito. Eu fui procurando as cores na paleta e o fundo também, ó. O fundo eu fui tocando. Ó, dá pra ver? Então, ó, a pele da mão, o amarelo. Eu fui tocando na fotografia o pincel para ver a cor que eu tava querendo chegar. E assim, num exercício de paciência, eu fui pintando. Então, com foto feita, você fez sua foto, aquilo que a gente conversou, o máximo possível aproximado do que você imagina. Nenhum dos 2 colchês é do tamanho que eu pintei essa tela. Isso significa que existe um terceiro tamanho, que foi o que eu passei para cá. Naquela época, eu imprimia em um papel rascunho na gráfica em Buenos Aires e que aqui no Brasil é super caro. Era uma plotter colorida num papel rascunho. Aqui em São Paulo custa super caro, então eu parei de fazer, mas eu acho que esse aqui eu devo ter feito desse jeito. Isso daqui devia ter aquele papel rascunho, que aqui até tem, mas eles cobram uma fortuna, então comecei a fazer de outro modo. Eu queria fazer uma observação, porque há mais de um ano que eu estou em São Paulo e eu não estava plotando, porque eu disse, né, que me orçaram muito caro. E eu acabei de ir numa gráfica que tem um orçamento bastante razoável. Então eu acho que assim, e agora eu vou começar a plotar minhas coisas aqui, que na tabela estava mais ou menos entre 25 e 36 reais, até 40 reais, dependendo do tamanho, 50 no máximo. E o orçamento, quando eu falei que eu achava que era uma fortuna, eu já tinha feito orçamento de 400, 500 reais para um rascunho. Então eu falei, não vou plotar mais, desenho na mão mesmo. E era esse o motivo. Então eu acho assim, olha na sua cidade, eu passei tanto tempo que eu fiz orçamentos caros em 2 gráficas, agora encontrei uma com um preço bastante similar do que eu pagava em Buenos Aires. E eu acho que o que você deve fazer é orçar na sua cidade. Se tiver um preço acessível, faz. A plotter, ela ajuda muito a pintura, principalmente passar luz e sombra, né? Que a gente tem que marcar bem luz e sombra para sair uma pintura mais comprometida com realismo, né? Então, se você gosta de pintar assim, então orça, que você pode ter a sorte, como eu tive agora, de encontrar um lugar com preço justo. Como que dá para fazer? Dá para você ou imprimir, né, em colchê e copiar, ou dá para passar o risco pela tela do computador. Dá também para jogar como projetor e dá também para desenhar na mão, né? Quadricula e desenha. Existem todas essas opções. Se você for desenhar na mão, usa aquele lápis carvão. Ele vem ou no carvão ou ele vem em lápis. Eu vou fazer com outra escala desse. Eu vou fazer hoje, para mostrar,
como faz o risco, porque eu acho que é importante, né, mostrar não só como pinto o xadrez, mas como passo o risco, porque é o passar o risco que vai fazer a diferença lá na hora da pintura. Então eu vou usar esse daqui, ó, que é uma escala maior. Vou escolher um pedaço dele, deixa eu ver. Eu acho que a gente pode pegar esse pedaço aqui, ó, que tem bastante sombra, porque daí a gente faz junto essa ida pro escuro, assim. Então, eu vou pegar ele e vamos passar o risco. O que é importante na hora de passar? Tanto se você estiver em cima da tela do computador, você pode também, uma outra opção, é pegar um cabo HDMI, colocar na televisão, ampliar a fotografia que você tem na televisão e copiar muito cuidadosamente, sem apertar a tela, nem do computador nem da televisão. Procura uma caneta de ponta macia para fazer isso, não faz com lápis grafite nem com lapiseira. Um outro jeito também é colocar em cima da tela uma placa de acrílico transparente, porque daí você pode forçar mais sem estragar o equipamento, né? Então peguei um papel vegetal, eu vou fazer aqui, né, desde a foto. Ele tem um passarinho aqui que é um passarinho que eu estou fazendo outra coisa, vamos ignorar o passarinho. Daí coloca o vegetal em cima. Eu não peguei fita crepe, mas você na sua casa pega a fita crepe e cola aqui do lado. Eu não peguei, tá? Tá errado. O melhor é pegar, fixar, fazer direitinho. Fixa e fixa também, se for fazer no equipamento, fixa com fita crepe. E daí pega ou lápis grafite ou esse, que é uma canetinha, e vai tirando o risco. Qual é o segredo do risco? É você marcar luz e sombra. Então, vamos pegar aqui, ó, esse pedaço, tá? Que é esse pedaço aqui, ó. É isso aqui da manga. Ele tem muita luz, muita sombra. Então, isso daqui, ó, essa sombra toda, ela deve aparecer aqui no seu risco. Isso, não só no tecido, mas em tudo que você for tirar o risco, de um rosto, de uma pele, de qualquer objeto, coloca todas as sombras e todas as luzes que você tá vendo. É como um mapa mesmo, é um quebra-cabeça. Na hora que você vai com a tinta, você sabe que ali começa a sombra. Então, não é só a forma dele, ó. Em alguns lugares, a sombra tira a forma, igual esse que eu tô fazendo, ó. Que é aqui, ó. Isso aqui, ó, a sombra, ela tirou a forma. Aqui você não vê a listra subindo. Tá vendo? Aqui a gente não vê a listra subindo. É o que eu tô desenhando. Ó, aqui tem uma grande área de sombra, que é tudo isso daqui. E que eu pintei na pintura até mais iluminado do que eu tô vendo aqui na foto. E achei que ficou mais bonito assim. Na fotografia, isso aqui é bem mais escuro. E o risco, não faz o risco rápido, sabe? Tira ao mesmo tempo que é uma sessão de pintura, né?
para fazer todo o desenho, para passar o desenho, se você vai desenhar à mão. Então, uma sessão de pintura dura mais ou menos 3 horas. Então, tira uma sessão, 3 horas, para desenhar direitinho, com cuidado, para passar com cuidado. Se der tempo, no máximo, faz uma coisinha ou outra de pintura, mas faz um trabalho cuidadoso na hora do desenho, que na pintura realista isso vai te ajudar muito depois. Aliás, é a base da pintura realista. É um desenho cuidadoso. Então, ó, eu fiz um pedaço bem pequenininho e agora vamos passar o risco. Como passar o risco? Eu vou usar para pintar essa tábua, que é de MDF, mas eu uso só para os... Eu não pinto em MDF. Eu pinto sempre em tela, com imprimação, que vem da loja, ou tábua com uma imprimação de tecido também. Põe em cima do MDF um tecido, daí tem um processo de imprimação. Direto assim na tábua eu não faço, eu só faço para mostrar aqui no canal como exercício. Então, você faz na sua tela, tá? O que eu for fazer aqui na tábua é a mesma coisa na tela. Então, coloca o risco. Isso daqui é um carbono a óleo. Carbono a óleo se compra em loja de material artístico e dura a vida inteira. Olha como o meu tá gasto. Quando for passar, também põe uma fita crepezinha nesse vegetal, para ele não ficar mudando de lugar dançando. E para passar, dá para usar um lápis ou lapiseira. Esse negócio aqui que eu não sei o nome, que ele tem 2 pontas. Dá para passar risco com o lado de trás do pincel e até com um palito, olha, esse daqui é aqueles palitos de manicure. Então, gente, não tem desculpa de não ter material, você não precisa ter isso. Dá para passar de outro jeito. Eu vou passar com lápis grafite, tá? Muito bem. Assim que vai ficar na sua tela, ó. Vou mostrar aqui em cima. Assim que vai ficar. A paleta eu anotei, cobalto, azul cobalto. É bom anotar a paleta. Você precisa repintar, pintar uma segunda demão, tal, ou é algo longo, como essa camisa demora muito tempo pintando. Então você vai ter que refazer paleta sempre. É legal ter anotado. Ultramar, o branco, o terra siena natural, vermelho de alizarina e por fim um ocre. Então vamos lá, eu vou misturar a paleta buscando na foto. Então se você está copiando uma foto, faz como eu mostrei, de ir tocando na cor, ó. A gente vai fazer junto. E tocando na cor até encontrar o tom. Esse escurão, ó, é ultramar, cobalto e o siena natural. Ele é um azul escuro, mas ele não chega nessa sombra ainda. Essa sombra, vamos juntar essa mistura com o vermelho, ó. Ele chega no preto. Aí sim, ó. Então, você vai encontrando a cor. Ó, então a gente vai indo pelo que o desenho dá. Então o desenho dá isso, ó. Esse formato aqui, né? Que é esse formato aqui, ó. E desce. Isso eu entro com essa cor. Então o xadrez, ele é igual um quebra-cabeça mesmo. É um exercício de paciência.
Se você quer fazer um desafio desse, pintar, mas assim, trabalha o dia inteiro, tal, se tiver um lugarzinho na sua casa onde você possa deixar o ateliê montado, o jeito é ou acordar mais cedo antes do trabalho, se você for diurno e ter pique de manhã, acorda mais cedo e pinta, ou quando chega, né? Se você tem mais pique à noite, dá um jeito de pintar um pouquinho todo dia, daí você vai vendo o trabalho crescer e em pouco tempo vai ter aí uma camisa assim, pintada. Então você vê, chega, você vai marcando o lugar. Eu estou trabalhando bem esse pedaço aqui, ó. Então tem essa sombra e esse azul, depois a gente encontra esse azul e vai esfumaçando. Eu até que avancei demais. O azul ele vai subir mais para cá, ó. Por isso é importante marcar todos os lugares de luz e sombra quando você fizer o risco. Marca não só o desenho, mas a luz e a sombra que entra no tecido. Posto é assim também. Tem que marcar não só a forma, mas onde está a luz e a sombra. Ah, eu acho que eu achei o azul. Ó, o azul é diferente, porque aqui ele tem a linha branca, né? Essa linha branca eu não fiz, né? Eu fiz ele um azul fechado, ó. É um azul mais fechado. Deixa eu ver onde estamos. O que eu tô pintando é essa sombra aqui e esse azul fechado. Ó, achei ele. Ele é terra de siena natural, cobalto e ultramar. O legal de marcar a paleta é que a gente acha fácil cor. E, ó, o tecido tem muita nuance de luz, então você tem que ir assim, mudando o valor, mudando o claro e o escuro e ir pintando bem devagarzinho. Eu coloco mais branco, ó, que eu sei que tem mais luz. Fotografia ajuda muito. E assim, tenta buscar. Prepara sempre assim uma paleta enxuta, vê? Aqui não tem muitas cores, né? O ocre e o siena natural, eles são muito próximos. Azul, são só 2 azuis e um vermelho. E o branco. Isso dá a paleta da camiseta inteira, tá? Porque com isso se faz o amarelo e com esse daqui faz os tons de vermelho. Então a gente vai indo, ó, como um quebra-cabeça mesmo. Ó, dá pra ver? E agora eu vou entrar na listra. Só completar aqui. Essa sombra eu fiz muito grande. Ó, agora eu vou fazer o vermelho. A listra vermelha. Terra de siena natural. Então, ó, é bem devagarzinho, sabe? Um quadradinho, porque aqui tem um quadradinho, daí é mais escuro, daí pega a cor mais clara, faz o lugar que tá mais claro, e assim vai montando, sem esquecer de esfumaçar. Para escurecer, ó, não precisa colocar preto, coloca o azul ultramar que ele escurece. Vamos pro amarelo. Vê que é um negócio, é igual montar um quebra-cabeça mesmo. Você vai vendo. Então vamos fazer o amarelo. Ó, ocre, siena natural. Esse é um luminoso, ó. Ele é bem luminoso. Dá para pôr um pouco de branco, ele fica mais luminoso ainda. E para escurecer, usar o vermelho
e o azul ultramar. Olha, ele vira um marrom escuro, né? Esse marrom escuro é bem essa dobra do amarelo quando vai para a sombra. Isso aqui, ó, ele indo para a sombra. A paciência, assim, o trabalho mais minucioso que tem que fazer na listra é como o vermelho, é pensar que a listra começa num lugar de sombra, vai para um tom médio, entra na luz, então cada trechinho desse muda o tom da cor que você está pintando. Então, se está pintando o amarelo, ele vai mudando de um amarelo escuro para um amarelo médio, um amarelo mais iluminado, então ele tem o branco. Mas é gostoso fazer, assim, também depende do período da vida que a gente está também. Tem períodos que a gente quer um trabalho assim mais meticuloso, mais que exige mais disciplina, mais tranquilidade, e outras vezes que gosta de algo mais rápido. Eu passei por isso nesses dois quadros. Esse daqui, que é a árvore inundada, ela é muito mais solta. Ela foi muito rápida, muito solta, porque eu já tinha mergulhado em várias pinturas assim que exigem muita disciplina, aquela coisa metódica, devagarzinho. Eu queria uma coisa mais solta. Daí fiz algumas. Dá vontade de voltar para uma coisa como essa camisa aqui, né, que dá mais trabalho. Eu acho que pintura é isso. Às vezes a gente quer experimentar outras coisas, daí volta. Então é isso. Você vê, agora tô aqui, ó, isso desce um vermelho, daí tem que fazer quadradinho por quadradinho. E assim você vai montando. Tá legal? Acho que deu para entender, né, como é que faz, que o difícil é muito mais a paciência e tirar o tempo para fazer de forma tranquila e concentrada do que tanto o desenho ou a forma, né? E tecido é a mesma coisa de cabelo, de coisas que precisam de paciência. Depois você engrena assim, você não consegue parar. E eu já quero encerrar o programa, não ficar muito longo. Só vou terminar esse pedacinho. E daí aqui vem azul de novo, e vermelho de novo, e amarelo de novo, e assim vamos. Olha isso daqui, esse pedaço aqui, ó. Deu para aprender? Então é isso aí, é assim que faz xadrez. Espero que tenha sido útil para vocês essa aulinha. Tchau, até mais. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar a pasta no Pinterest com trabalhos de outros artistas que fazem tecidos muito difíceis. Vou procurar um monte de artista para vocês olharem. Vai lá na página do Pinterest para ver. E a gente tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. Segue a gente nas redes sociais. E espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau e até mais. Boa semana. Eu posso continuar? Pode. Eu posso fazer um desenho aqui? Pode. Cansou de pintar o xadrez? Difícil? Muito? Só precisa de paciência, Juju. Tchau.